Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Estou aqui gravando a última mensagem na cidade de Brasília. Logo depois irei para o aeroporto e retornarei a Minas Gerais. E dali para frente, desse momento que grava a mensagem para frente, Deus continua no comando de todas as coisas. O título da mensagem de hoje é: Estou na prova, mas sigo profetizando. Vamos falar hoje da prova de Deus a Abraão. E talvez hoje seja o melhor dia para eu falar deste assunto. Então vamos orar ao Senhor primeiro. Deus Santo, no nome de Jesus, já passei parte da manhã orando ao Senhor, li a palavra do Senhor e agora estou aqui diante deste vídeo, desta câmera, para dizer às pessoas que vale a pena confiar no Senhor. Que mesmo estando nas provas, o Senhor está conosco. O Senhor pode parecer estar em silêncio, mas o Senhor está observando. E eu te louvo pela pessoa que está assistindo e orando comigo agora. E peço ao Senhor para abençoá-la, tanto quanto peço para o Senhor abençoar a minha vida e ter misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém. Bom, tudo parecia muito bom, agradável, tudo no controle, ali estava Abraão, na terra de Gerar, amigo, do rei e de todos os oficiais do rei, recebendo visita do rei. O rei, então, fazendo propostas a ele, tudo dando certo para Abraão. Ele podia escolher o que quisesse para fazer bem à família dele, para viver bem com a família dele. Parecia tudo muito abençoador e tudo muito normal. E a Bíblia diz, então, em Gênesis capítulo 22, depois de tudo isso está muito bem, já não havia mais a escrava para perturbar, já não havia o filho dele com a escrava para perturbar a Isaac, não havia mais problemas. Tudo estava maravilhosamente bem. E agora o rei vem e quer fazer pacto com ele. Abraão recupera poços perdidos. Que lindo, estava uma bênção. Parecia o céu para Abraão. Mas aí a Bíblia diz que depois disso, um tempo depois, vem assim a palavra de Deus a Abraão. Gênesis 22, versículo 1. Depois dessas coisas, depois desse tempo de bonança, de alegria, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Aí a voz faz um silêncio. E ele respondeu, então Abraão respondeu: Eis-me aqui. Abraão não sabia do que estava por vir, mas ele dizia: Estou pronto, Senhor. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único favorito. Assim está na Bíblia, em hebraico. Toma o teu filho, o teu único favorito, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em sacrifício, em oferta queimada, sobre um dos montes que te mostrarei, sobre o local que te mostrarei. E aí então, devia ser noite, possivelmente, o começo da noite. E Abraão, imediatamente na madrugada seguinte, não sabemos se ele dormiu, se ele descansou, se ele sossegou, nada disso. E eu acredito que isso não aconteceu. De madrugada, ele albardou o jumento e tomou consigo e chamou 2 empregados, 2 dos seus servos, e chamou a Isaque, seu filho. E ele mesmo, Abraão, tendo cortado a lenha para o holocausto que ele ia oferecer ao Senhor, partiu para o lugar que Deus dissera. O versículo 3 termina assim: ele partindo para o lugar.
Ele andou 3 dias para chegar no pé, né, de um monte. Já estava ali nas terras de Moriá e chegou no pé do monte e avistou lá no alto o monte que ele entendeu, o local que ele entendeu ser o local que Deus pediu que ele oferecesse. O que Deus estava dizendo a Abraão é isto: eu quero que o Senhor, que você me ofereça em holocausto o teu filho. Ah, meus irmãos, eu louvo a Deus porque Abraão, ele não duvidou. Ele agiu imediatamente, segundo o que a Bíblia diz. Ele chamou 2 servos, ele albardou a jumenta. Ele chamou o seu filho, ele mesmo cortou a lenha, ele preparou o fogo, ele preparou aquela faca grande para ir oferecer. Deus já havia pedido e ele ia ali oferecer. O silêncio naquela viagem possivelmente era muito grande. Dali até o pé do monte não houveram palavras. Não foi comunicado possivelmente a Sara o que estava acontecendo. Ali havia fogo, ali havia uma faca grande, ali havia uma jumenta carregada de lenha, cortada por Abraão e 2 servos. E ao 3º dia, então, ele diz aos servos: agora vocês ficam aqui. Como se Abraão estivesse dizendo: meu problema agora é eu e Deus. Eu e Deus. Vamos seguir eu e o rapaz. As únicas palavras de Abraão com os servos dele: vocês fiquem aqui. E eu e o rapaz subiremos, adoraremos e voltaremos. Tudo está no plural. Eu e o rapaz subiremos, adoraremos e voltaremos. O profeta Abraão, no silêncio todo, ele abre a sua boca para profetizar para os 2 servos. Isaac ouvia isso. E a Bíblia diz, então, que ele tira a lenha do ombro do jumento. E agora, quem vira um jumento é o seu filho. Quem carrega a carga é o seu filho. E ele coloca no ombro do seu filho. Isso nos lembra muito Jesus, pegando o teu madeiro e o meu. O Cordeiro de Deus indo carregando um peso que não era dele, era teu e meu. E então vai ali Isaac com seu pai. E talvez com o direito, de fazer uma pergunta, porque o pai dirigiu aos servos e não a ele. Não falou nada com ele, só falou sobre ele. Ele então pergunta: pai, eu sou inteligente, pensava Isaac. Eu vejo aqui tudo preparado, menos o principal. Eu vejo a lenha, o fogo, o cutelo, a faca, que é o cutelo. Mas eu não vejo o cordeiro. E então o pai, talvez com aquele sentimento, só ele, Deus, só Deus sabendo o que estava acontecendo com aquele homem chamado Abraão, ele abre a boca para profetizar pela 2ª vez nessa caminhada. E diz: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. O título da mensagem eu volto a repetir: estou na prova, mas sigo profetizando. Abraão estava na prova, uma prova dura. Deus pediu a ele Isaac, mas quem tinha que oferecer Isaac era ele. Dependia dele aceitar ou não aceitar o que Deus disse a ele, mas ele com diligência, com pressa, com disposição, preparou tudo e agora caminha para o momento final desta prova. Ele sobe então, vai lá para cima para oferecer
o sacrifício a Deus, deixando a sua segunda profecia: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Abraão tinha muitas promessas. Uma delas era que Isaque seria pai de muitas nações. Abraão estava realmente crendo que ele iria subir e que ele iria descer, como havia profetizado para os servos dele. Abraão estava crendo que algo iria acontecer no alto daquele monte. Abraão estava crendo que Deus disse para ele fazer, e ele tão somente iria fazer o que Deus fez, mandou que ele fizesse. E este será o nosso assunto de amanhã, se Deus permitir. Mas eu quero lembrar a você. Você e eu temos muitas promessas de Deus. Promessas que Deus falou, promessas que sentimos que Deus falou, promessas que temos certeza que Deus falou e promessas que pedimos a Deus para nos prometer. Tem coisa que pedimos a Deus e antes que elas venham, nós pedimos: Senhor, fale comigo. Me prometa isso, meu Deus. Fala, Senhor, como irá acontecer. E é duro quando você fala com Deus e Deus não fala com você. O que Deus falou com Abraão, só o que fazer, mas Deus não garantiu a Abraão nada daí para frente. Ele diz: vá e faça, ofereça o único filho favorito que você tem, o filho do teu amor, o filho que eu falei tantas coisas sobre ele. Vá e ofereça-o a mim. Eu estou passando por uma prova também. Por isso eu te digo que o momento mais cruel para eu entregar essa mensagem, mais difícil, é agora. É agora. Eu faço forças para não chorar. Porque eu tenho que dizer para você que precisamos passar na prova de Deus, como passou Abraão. Abraão, vamos ver amanhã como sucedeu, como ele foi superior à prova e como ele foi até o final dela. Vamos falar o que ele precisava fazer para essa prova concluir exatamente. Tem pessoas que pregam, mas não têm noção do que seria necessário para que essa prova fosse cumprida totalmente. A dor maior, Abraão ainda estava por sofrer. Você sofrendo dores, você sofrendo prova, você passando por uma prova. Mesmo que Deus esteja em silêncio, continue firme caminhando para o local que Deus te mostrar. Continue agindo como Deus te mostrar. Abraão já sabia como deveria ser feito o sacrifício. Ele fez sacrifício de oferta queimada antes. E a dor dele seria muito maior ao executar este sacrifício no seu filho. Às vezes, nós sacrificamos aquele filho que amamos muito e que Deus nos pede, que Deus nos prova usando este filho. Deus abençoe você, que você creia no Senhor, que você cresça no Senhor e que você tenha sempre ciência de que Deus está com você. Deus não te abandona. Deus, ele está mesmo às vezes em silêncio, mas ele está te observando, como observava Abraão naquela vida feliz que ele estava tendo. E disse: chegou o momento da prova, da grande prova a Abraão. E Deus conhecia bem o seu amigo Abraão, como Deus conhece a mim e a você. Ele sabe da nossa capacidade, ele sabe do quanto cremos nele e o quanto dependemos dele. O que eu quero muito é que Deus abençoe você e família, que você não desanime na prova. Ela é cruel às vezes, mas fique firme, confie em Deus. Ele é Deus na tua vida. Ore a Deus, derrame a tua lágrima a Ele, fale com Ele e creia que Ele não te abandonará, jamais. No nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, despedindo
de Brasília e buscando ao Senhor. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. E vou tomar o meu café e seguir para o aeroporto, numa viagem que Deus programou em prova para minha vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um grande abraço, meu. Até amanhã, se Deus permitir.